bom dia, notebook, porque houve um probleminha aqui no nosso celular, não está virando, a gente não sabe o que é esse erro de configurações, está tentando aqui e não conseguimos. Mas eu quero agradecer a Deus pela sua vida, você que está ouvindo a palavra do Senhor, você que tem estado conosco todas as vezes que realmente nós temos transmitindo a nossa live. Então, eu quero convidar você a estar compartilhando essa live. Nós estaremos trazendo a mensagem de Deus para o teu coração. Então, compartilhe aí com seus amigos, com seus irmãos, com seus familiares, né? Hoje eu sei que não está muito boa a qualidade, vamos procurar corrigir isso, né? Porque hoje não há mais tempo para a gente fazer, né? Mas desde já eu quero agradecer a Deus pela sua vida e convidar você a entrar aí em contato com seus irmãos, com seus amigos, e aí a gente começar assim nosso vídeo para a glória de Deus, abençoando a tua vida, né? Abençoando teu coração, e eu creio que Deus vai trazer uma palavra de vitória para você nessa manhã de segunda-feira. Estamos iniciando a semana e eu quero convidar você a estar conosco aí, abençoando, já pegando também a sua Bíblia, para que a gente possa estar aprendendo mais de Deus, para que a gente possa estar alcançando uma palavra que nos fortaleça, que nos direciona, uma palavra que venha fortalecer nossa fé e trazer mais esperança também para o nosso coração, tá bom? Então, quero convidar você a estar fazendo isso. Hoje a leitura será no livro de Isaías, capítulo 54 e o versículo de número 4, onde nós estaremos meditando na palavra do Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai trazer uma palavra de vitória para a tua vida, para o teu coração, tá bom? Então, vamos ter um momento de oração e depois desse momento de oração a gente vai ministrar a palavra, né? Então, queridos, eu espero que você esteja me ouvindo bem. Se você estiver me ouvindo bem, dá um alô aí, dá um ok, senão a gente vai colocar aqui o nosso fone de ouvido, talvez fique melhor, eu fico mais à vontade sem o fone, né? Mas talvez fique bem melhor a gente falar aqui através do fone de ouvido. E aí, se você está nos ouvindo bem, eu queria que você desse um ok aí nos comentários. Pai do Senhor, pastor, o áudio tá bom, para a gente poder conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que Deus realmente tem para mim e para você, para este dia tão abençoado e também tão abençoador. Se você está ouvindo bem, eu quero pedir a você que possa estar nos dando aí um retorno, ok? Está um pouquinho escuro, eu estou vendo aí, porque a iluminação aqui não está muito boa não, e não dá mais para a gente ajeitar, né? Mas está um pouquinho escuro, eu estou vendo aí que a iluminação aqui está muito boa, e não dá mais para a gente. Mas vamos lá, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor realmente tem nos dado de poder produzir, ó Deus eterno, fruto por meio da ministração da Tua Palavra nesta manhã de segunda-feira. Eu peço que o Senhor, pela Tua misericórdia e graça, venha a alcançar, Senhor, os corações e nos ajudar. Tem uma palavra de vitória para as pessoas que nos ouvem nesta manhã de segunda-feira. Que o Teu Espírito fale aos corações mediante aquilo que o Senhor colocou para nós. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Vamos para a leitura bíblica, meus amados. O texto da palavra de Deus diz aqui, em Isaías 54, e versículo de número 4 somente: não temas, porque não serás envergonhada. Não te
te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Muito bem, querido, que palavra abençoadora nós acabamos de ler aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 54, que fala do futuro glorioso de Sião, uma promessa de Deus aqui ao povo de Israel, depois de passar por toda aquela tribulação no cativeiro. Deus promete trazer o povo de volta. Deus promete abençoar o povo. Deus promete levar o povo de volta para a sua terra, aquele povo que foi humilhado, que foi sofrido, né? E que muitas vezes nesse sofrimento o povo chega a se perguntar se realmente Deus está vendo todo o seu sofrimento. Isso aconteceu com o povo de Israel, mediante a situação que eles enfrentaram, que foi a situação de exílio. Então a pergunta nessa manhã que eu quero trazer aqui para você, são perguntas que muitas vezes nós então fazemos. E uma das principais delas é: onde está Deus no meu sofrimento? Você já fez essa pergunta? Onde está Deus no meu sofrimento? Às vezes o sofrimento é tão grande que a gente chega realmente a pensar que Deus nos abandonou à mercê do problema, à mercê da dificuldade, né? E isso abala nossa fé muitas vezes, tira o nosso ânimo e também a nossa esperança. Jeremias, ele passou por um momento tão difícil antes do exílio, que ele foi o profeta pré-exílico, né, que antecedeu o exílio, e ele chegou a perder a sua esperança e as suas forças, né? Ele chega a falar em Lamentações 3, versículo de número 20, ele diz: foi a minha esperança no Senhor. Você já imaginou um profeta, um homem de Deus, chegar a uma situação de tal ponto a falar dessa forma em relação a Deus? Né? Então, se você já falou isso, você não é diferente de Jeremias, e isso não é a coisa incomum para a vida dos servos de Deus, porque nem sempre nós conhecemos os planos e os propósitos de Deus, os caminhos de Deus. E às vezes, quando Ele nos faz trilhar por alguns caminhos que causam dor e sofrimento, aí é que a nossa compreensão realmente fica conturbada, né? Então, agora, uma das coisas que nós precisamos entender é que o sofrimento, ele tem uma ação didática na vida do servo de Deus. Essa é a primeira coisa que a gente precisa saber. A outra coisa que a gente precisa saber em relação ao sofrimento é que Deus está mais interessado no nosso caráter do que no nosso bem-estar, do que no nosso conforto. Entenda, certo? Deus, Ele está mais interessado na transformação do meu e do seu caráter, a imagem do seu filho, do que no nosso bem-estar e do nosso conforto. Isso significa que, quando é necessário que Deus tenha que tratar algo no nosso caráter, e Ele precise usar o sofrimento para que isso aconteça, Ele o fará. Quando for necessário que Deus entenda que nós precisamos de mais profundidade espiritual, de uma intimidade maior com Ele, né? E se for necessário Ele nos levar a passar por sofrimento, Ele vai fazer, né? Porque Ele está mais interessado nesse crescimento do caráter, nesse crescimento de relação com Deus, com Ele mesmo, do que no nosso conforto, né? Do que no nosso conforto. Às vezes Deus usa a mesma ação da águia em relação a nós mesmos. Quando nascemos na fé, na nossa caminhada cristã, né?
o Pai prepara ali a forma para que a gente, como criança na fé, vai ali recebendo o leite, depois o mingau, né? Vai nos dando conforto de saber, de conhecer, de desfrutar dessa nova vida. Mas para nós amadurecermos, muitas vezes Deus ele nos lança fora do ninho, assim como a águia lança os seus filhotes fora do ninho, né? Às vezes Deus coloca, assim como a águia, alguns espinhos para nos incomodar, para tirar da acomodação. E aí isso causa dor, causa desconforto, causa sofrimento muitas vezes, mas Deus faz isso porque Ele é Pai. Então, o Pai amoroso, o Pai cuidadoso, o Pai sábio, Ele sabe o que é melhor para os seus filhos, não é? Então, Deus ele faz isso. Lembre-se dessas duas coisas que nós acabamos de falar. Primeiro, Deus está mais interessado no nosso caráter, nossa transformação do caráter, do que no nosso conforto. Se precisar Ele usar de situações que vai nos causar dor e sofrimento, Ele vai usar para nos tornar realmente melhor. A segunda coisa é que o sofrimento ele tem um papel didático na nossa vida. E Deus muitas vezes faz uso dele para nos ensinar seu propósito, a sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Que é um exemplo prático é o de Jó, né? Jó, ele tinha uma vida confortável. O homem mais rico do Oriente. Uma pessoa que, mesmo tendo uma vida confortável, boa, né, sendo visivelmente abençoado por Deus e reconhecido pelas pessoas, né, Jó não relaxava na sua comunhão com Deus e nem na sua intimidade com o Senhor. O próprio Satanás realmente reconhece isso, mas ele coloca que a razão pelo qual Jó estava servindo ao Senhor, ou vivia em integridade, era por causa das bênçãos que lhe cercava material e fisicamente, né? Por que você serve a Deus? Se Deus tirar alguma coisa de vocês, ele vai continuar servindo? Essa é uma coisa interessante, queridos, uma pergunta interessante, né? A Bíblia diz que Jó foi tirado tudo. Ele teve perdas terríveis que muitos de nós não suportaríamos ter. E tudo de uma hora para outra, em questão de instantes. Aconteceu muitas perdas de Jó. Além de tudo, ele ainda foi incentivado pela esposa, que não suportou aquela situação, a amaldiçoar a Deus e pedir a morte. Porém, Jó entendeu que assim como ele recebia o bem de Deus, ele poderia também receber o mal. E o que Deus realmente desejava no pensamento de Jó é que ele aceitasse isso de forma natural, porque tudo pertence a Deus. Será que eu e você temos esta condição de dizer isso? Ora, queridos, nós vivemos num tempo de um evangelho social, de um evangelho onde o homem ele é levado a buscar conforto e segurança nessa vida, que contraria os princípios e os ensinos do próprio Evangelho, certo? Que Jesus diz, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse a Paulo, vou te mostrar o quanto você vai sofrer por causa do Evangelho. Então, a chamada para o Evangelho é uma chamada para o crescimento com Deus, e esse crescimento muitas vezes envolve sofrimento, envolve dor, certo? Que vai nos levar à tristeza. Muitas vezes envolve vergonha, vexame, humilhação. Você não quer ouvir um evangelho como esse, mas é o genuíno evangelho. E é isso que muitas vezes nós nos desesperamos quando o sofrimento, quando a tristeza, quando a angústia, quando o vexame, quando a humilhação bate à nossa porta. E aí a gente não quer aceitar pelo fato de sermos ensinados um evangelho triunfalista,
um evangelho em que tira o sofrimento, que realmente não fala a verdade sobre o evangelho. Agora a pergunta é, quem quer um evangelho de sofrimento? Aqueles que reconhecem que o melhor do evangelho é a certeza da eternidade nos céus, que nos foi garantida por meio de Jesus Cristo. É isso que eu quero dizer para você. Agora, o que nós entendemos aqui dentro da palavra do Senhor, eu quero trazer para vocês acerca desse texto aqui. Primeiro que nós aprendemos que quando Deus realmente quer nos levar a uma maturidade e um crescimento, Ele muitas vezes usa do sofrimento para alcançar esse objetivo na nossa vida. E às vezes esse sofrimento vem com algumas perdas, né? Perda, muitas vezes, da aceitabilidade, né? Muitas vezes, por você aceitar o Evangelho de Cristo, pessoas vão lhe rejeitar no seu trabalho, pessoas vão lhe rejeitar na sua família, vão lhe desamparar, tá entendendo? Você vai ser excluído do contexto social, né? E muitas vezes você vai ser escarnecido, né? E isso traz sofrimento, porque nós queremos ser aceitos naturalmente pelas pessoas. Mas o Evangelho causa esse tipo de divisão, né? Às vezes o sofrimento vem por causa da perda de um emprego, né? Às vezes vem na falência de um negócio, numa doença que você foi acometida, ou através de um divórcio, de uma separação. Tudo isso traz sofrimento, tudo isso traz muitas vezes tristeza, angústia, muitas vezes também traz a humilhação. Pessoas nos humilham por causa da atual situação e nós nos sentimos também humilhados. Humilhado quando? Quando a gente perde o emprego. E aí nos faltam os recursos, e a gente, que é crente, muitas vezes é ajudado pelo irmão, é ajudado pela igreja, né? E a igreja faz isso com alegria. Mas no nosso orgulho, na nossa dignidade, nós não gostaríamos de depender de ninguém. Porque todo homem quer conquistar, a maioria deles quer conquistar com seus próprios esforços, não viver na dependência de ninguém. Mas às vezes Deus permite isso. Lembre-se por quê? Deus está mais interessado no nosso caráter do que no nosso conforto. E às vezes Ele trabalha isso na nossa vida. Há um orgulho dentro de nós, muitas vezes, que no nosso orgulho, o nosso desejo é querer dar, não receber de ninguém, não precisar receber de ninguém. Essa é a verdade. E às vezes Deus nos leva a uma situação incômoda do desconforto, do desemprego, para a gente depender do pai, da mãe, do irmão, muitas vezes para a gente depender do amigo, né? E até mesmo da igreja. Talvez esse seja a realidade do seu momento agora. E você tem se perguntado, Deus, por que as portas não se abrem? Por que o emprego não chega? E Deus não fala nada, não é? E você continua sendo humilhado. Lembre-se o seguinte, é um tratamento de Deus com o seu caráter, porque Deus quer lhe tornar melhor. Melhor para quê, pastor? Para poder ser usado melhor lá na frente. Jesus disse aos discípulos, o que eu faço agora você não entende, mas você vai compreender depois. Às vezes o sofrimento vem na falência de um negócio, né? A crise veio. E aí, você que estava bem estabelecida, agora desestruturou tudo. E você tem que recomeçar, não sabe o que fazer, né? E aí vem a crise. E você serve ao Senhor, né? E você ouviu muito que aquilo que você colocar a mão prosperará. Deus abençoará. Claro que Deus faz isso. Mas lembre-se que Deus tem um propósito na vida de cada um. E lembre-se de uma coisa. Deus está mais interessado no crescimento, no seu caráter, do que no seu bem-estar e no seu conforto. Ok? Então, outra coisa é uma doença.
Pastor, nós temos várias promessas que Cristo levou sobre si nossas dores, nossas enfermidades, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, a cura é obra do diabo, a cura é coisa do pecado, nós temos que tomar posse da saúde, aleluia. Mas a Bíblia diz isso, é verdade, a Bíblia ensina mesmo, que tem algumas situações que nós temos que nos posicionar com fé para tomar posse da cura, da saúde, está entendendo? Mas nós nunca devemos esquecer da soberania de Deus, que Deus tem propósito. Primeiro assim, não esqueça que o poder de Deus não diminuiu, ele continua o Deus Todo-Poderoso. Amém? Muito bem. Segundo, entenda que Deus continua sendo soberano, ou seja, ele faz aquilo que lhe apraz, ele governa, nada acontece sem a sua permissão. Se ele quer deixar viver, ele deixa. Se ele quer deixar morrer, ele deixa morrer. Se ele quer curar, ele cura. Se ele não quer, ele deixa doente. Se ele deixa doente e quer levar à morte, ele faz. Isso é soberania de Deus. Ok? Nós nunca devemos esquecer que nós servimos a um Deus soberano, que nós não ordenamos e nem determinamos nada. A ordem e a determinação está na vida daquele que tem todo o poder, ok? Nós somos limitados. Então, entender a soberania de Deus é de fundamental importância para a gente aceitar a sua vontade soberana, né? Então, a gente tem que entender isso, ok? Soberania de Deus. Estamos aí com esse problema do vírus e desde o início dessa pandemia, eu venho orando muito, pedindo a Deus que Ele pudesse nos guardar, nos livrar desse vírus, tanto a mim, como a igreja, como os irmãos, como muitas pessoas. Por algumas razões. A primeira razão é que eu não queria ser limitado por algum tempo em relação à obra do Senhor, porque o vírus nos deixa limitados, o isolamento nos deixa limitados, ok? A outra coisa é que nós temos uma igreja diferente. A gente tem uma igreja que ela tem dificuldade em vencer algumas áreas de medo. E outra coisa, tem dificuldade de cultuar com regularidade. Infelizmente, é a minha realidade, eu não sei a sua. Mas ontem eu percebi como a igreja estava vazia. Por quê? Quando eu fui acometido pelo Covid, eu comecei a conversar com Margarida, e comecei também, e ela também, falando com a missionária Raniel, e agora o pastor pegando Covid, aí é que o povo não vai para a igreja, né? Infelizmente, nós sabemos da realidade da igreja, alguns temem, né? E isso me entristece, infelizmente me entristece, porque a gente sabe que nós estamos na dependência de Deus e Deus permitir na nossa vida vai acontecer independente da gente ter cuidado ou não. Mas nós temos que ter os cuidados. Só que as estimativas, as pesquisas mostram que muita gente vai pegar. Mais cedo ou mais tarde o Covid vai pegar. Agora, o que eu não posso deixar é de estar cultuando esse Deus, adorando esse Deus, bendizendo esse Deus. Mas eu orei a Deus para não cair por causa dessas preocupações. Porém, Deus permitiu que eu fosse acometido. E hoje eu estou aqui, né? Revoltado com Deus, não aceitando sua vontade soberana, como Jesus Cristo disse. Olha, que seja feita a tua vontade, não a minha. Se possível, afasta de mim esse cálice. Né? Não foi possível. Foi falta de cuidado? Foi não. Né? Se você andar na minha casa, você vai ver os cuidados rigorosos que minha esposa tem. Se você me viu ou me visitando alguém, sei que você nunca me viu sem máscara, né? Sempre usando o álcool gel o tempo todo, ok? Mas ninguém está imune a isso, ninguém, certo? Algumas pessoas vão pegar, nem vão sentir, outras vão pegar, vão sentir leve. Graças a Deus, meus sintomas têm sido leves. Outras pessoas já vão ser acometidas mais grave e infelizmente vai ter outras que vão morrer, né? Mas Deus continua sendo Deus, soberano. Ele sabe que tudo isso iria acontecer e está acontecendo porque Ele está permitindo, né? Mas o que é que Ele quer com isso? Na vida de cada um Ele tem um propósito. E nós precisamos descobrir qual é o propósito. Lembrar
que Deus está mais interessado no nosso caráter, na melhoria do nosso caráter, da nossa profundidade em relação com Ele, do que no nosso conforto, né? Lá, lembre-se disso. Não quer dizer que Deus não quer nos dar conforto, nem vai nos dar. Vai. Mas vai ter momento que Ele vai ter que fazer como a águia, colocar espinho para a gente sair do ninho, né? Para a gente poder voar, para a gente aprender a não viver dependendo de outros para nos dar conforto, mas para a gente realmente ter as nossas próprias experiências com Deus. Então entenda realmente a soberania de Deus e o interesse de Deus. Israel não entendia, mas foi necessário passar por aquele sofrimento do exílio, né? Do exílio. A gente sabe que nesse tempo Israel ficou muito abalado, muito abatido. E o tempo no exílio, distante da sua terra, cidade destruída, um templo destruído, não podia mais oferecer os sacrifícios de adoração, não podia ter mais o ajuntamento que eles tinham antes, de ver aquela alegria daquele povo celebrando a Deus, vindo de várias partes do mundo, judeus de todos os lugares, e eles estavam ali, né, tristes. Por quê? Porque queria estar no templo, na casa do Senhor, queria estar no átrio, queria ver aquela coisa linda, queria cantar louvores de Sião com alegria na sua terra. Então isso, queridos, lhe trouxe realmente sentimento de desânimo, de medo, né? Pelas humilhações passadas, né? Por quê? Porque o sofrimento traz medo e traz também esse sentimento de vexame, de humilhação. E aí veio a pergunta de Israel: onde está Deus? A minha causa está encoberta diante dele, lá em Isaías 40, verso 27. Será que a sua promessa caducou? Essas perguntas mostram, queridos, que a dor e o desespero terminam nos impedindo de ver Deus como Ele é. Termina nos impedindo de continuar acreditando na promessa de Deus por causa daquilo que nós vivemos. O que é que você está vivendo hoje? Você está sendo humilhada? Humilhado? Humilhado por Deus? Você é humilhado por Deus? Ele nos coloca numa situação difícil, né? E a gente questiona Ele em oração. A gente não fica reclamando para os outros, para um e para outro, nem murmurando, não. Mas a gente vai na oração e pergunta a Deus: por que, Deus? O que é que está acontecendo? Né? E às vezes Deus não dá resposta nenhuma, o silêncio dele é a resposta. E aí o que fazer diante disso? O que fazer diante disso é aceitar a vontade de Deus e continuar caminhando com Ele. Mesmo sem entender, mesmo sem compreender, se você mantém a sua convicção e consciência de quem é Deus, Ele continua sendo Deus, Ele sabe quem você é, Ele sabe o que você passa, Ele sabe o que você sente, você continua. Eu vou vivendo a cada dia, dando graça por cada dia, apesar do Senhor não resolver logo o meu problema. Eu vou dando graça. Eu vou glorificando, é isso que Deus espera de mim. Eu vou fazendo o que lhe agrada. Eu vou evitando o pecado. Eu vou servindo a Ele com alegria. Eu vou entendendo que apesar de tudo que eu estou sofrendo, humilhação, Deus está cuidando de mim. Em cada detalhe Ele está cuidando de mim, Ele está cuidando da minha casa, está cuidando da minha família. E eu sei que a aprovação, ela tem um tempo determinado. Nós não vamos ser provados o tempo todo, porque Deus sabe que nós não suportaríamos. Mas nesse tempo Ele está tratando de mim e de você, está tratando do seu caráter. Eu aceito a vontade de Deus. Aceito que como humano algumas coisas me entristecem, por não aceitar, não entender o que é que Deus está querendo com isso. Eu aceito. Mas eu preciso entender
que vai chegar o momento que o Senhor vai me restaurar, me restabelecer, e no momento que Ele entender que eu cresci, que eu amadureci e que eu aprendi. É isso que eu penso, né? É isso que eu penso. Que precisamos saber que o sofrimento não limitou o poder de Deus, nem a sua presença na vida daqueles que são seus. Às vezes a gente sente como se Deus houvesse nos abandonado. Às vezes a gente sente como se Deus não tivesse poder para mudar a realidade, porque a situação é tão complexa que a gente não vê saída, que a gente não vê realmente direção. E aí a gente pensa, Deus tem poder para fazer isso, não, porque o tanto que eu oro, né, e mais dificuldade eu me encontro, a coisa não muda. Às vezes é porque a coisa não mudou, porque você ainda não mudou. Deus quer mudar você, mudar alguns conceitos seus, mudar alguns pensamentos seus, mudar alguns comportamentos seus, mudar algumas ações e palavras suas. Enquanto você não entender isso, Deus não vai nos tirar, porque nosso caráter ainda não chegou ao ponto que Deus queria que chegasse naquele momento. E aí Ele tem algo maior para a gente, quer nos usar melhor, mas enquanto não tratar dessa área da minha e da tua vida, não vai acontecer. O poder de Deus é ilimitado. A presença de Deus é real, a sua glória preenche a terra, os céus. A sua presença está em mim, em você, está em todos os lugares. Por mais que eu sinta ou deixe de sentir a presença de Deus, Ele está. Porque a Bíblia diz que Ele está. É a minha fé que deve aceitar que Deus está. Você não tem sentido Deus? Não quer dizer que Deus não está nesse momento, olhando para você, aí com você, ou dentro de você, que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador. Saiba disso. Deus está. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século, diz a palavra do Senhor. E Deus não mente, não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ok? Então, precisamos saber que Deus, Ele está mais interessado no nosso caráter do que no nosso bem-estar. Quando o sofrimento, a dor, a tristeza, a humilhação que nós sofremos, passamos, que Deus permite cumprir o seu propósito em nós, aí vem a promessa de Deus de livramento. Foi o que aconteceu com Israel. Deixa eu ler aqui para a gente realmente relembrar. Não temas, porque não serás envergonhada. E não te envergonhe, porque não serás humilhada. Antes te esquecerá da vergonha da tua mocidade, diz o texto. E não te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Esse texto é maravilhoso. É lindo a promessa de Deus. E quando Deus faz promessa, Ele cumpre. E quando a gente está em sofrimento, tem coisa melhor do que a gente ouvir essa palavra, né? Sofrimento, a dor, a tristeza, a humilhação, né? E traz medo. Medo da gente não alcançar aquilo que o nosso coração deseja, que é, em primeiro lugar, nós desejamos alcançar paz em nós mesmos, paz dentro da família, harmonia. Nós desejamos ter nosso sustento garantido, nosso emprego. Nós desejamos ter saúde, né? Nós desejamos tudo isso. Faz parte da vida humana, da alma do homem, né? Ter as suas necessidades supridas. Mas às vezes elas são retiradas de nós. Por que Deus faz isso? Porque Ele quer saber o que está no nosso coração. Se a gente serve a Ele apenas pelo que Ele nos dá, ou se servimos a Ele pelo que Ele é.
Se nós o adoramos em toda e qualquer situação, ou se nós só fazemos isso quando as coisas estão boas, não é? Se nós confiamos nele totalmente, a nossa confiança é testada. Eu acho que esse vírus está testando a confiança de muita gente que está aí, algumas se deixando levar pelo medo. E o medo mostra que não está tendo tanta confiança em Deus. Lembra de Pedro? Deixou de olhar para Jesus, afundou. Jesus teve que levantar. Tem muita gente assim, irmão, que tem coragem para trabalhar, que tem coragem para sair às ruas, para fazer as compras, mas não tem coragem de ir à igreja. A igreja é um lugar de adoração coletiva e nós fomos criados para isso, para o louvor, a glória de Deus e para o ajuntamento em adoração. Entristece não ver a igreja assim. Entristece não ver minhas ovelhas reagindo com fé. Entristece, querido. Pelo menos um domingo. Nós só temos cultos presenciais, quartas e domingo. Né? Isso me entristece. E às vezes até me assusta. E às vezes até eu fico procurando. Meu Deus, eu estou fazendo alguma coisa errada. Será que eu não estou pregando direito? Será que eu não estou cuidando das ovelhas direito? Me assusta, porque a gente quer ver um povo aguerrido, corajoso, né? Que enfrenta todas as adversidades e desafios para adorar a Deus, para servir a Deus, que tenha prazer na presença de Deus e que realmente sinta falta dessa comunhão dos santos, dessa reunião, ainda que a gente não possa se tocar, ainda que a gente não possa se abraçar como a gente gostaria, mas a gente está ali, Deus está nos abraçando, Deus está feliz porque nós estamos reunidos ali na sua casa. E muitos irmãos estão fazendo isso. Eu tenho conversado com muitos pastores que a preocupação é a mesma aqui na região. Na região. Eu fico muito preocupado com isso, né? Com a reação dos crentes, com a acomodação dos crentes, com o medo dos crentes por causa dessas coisas que têm acontecido. Entenda, não estou dizendo falta de cuidado, eu estou falando é o medo que te paralisa de adorar, de cultuar coletivamente, de estar servindo, de estar junto com os irmãos da igreja em adoração. É serviço de culto, né? Pastor, eu cultuo em casa, estou cultuando. Não, você sabe que não. Você assiste. Pouca vez você participa de uma oração e tudo ali, porque você estando em casa, você fica à vontade. Aí menino chora, corre e tal, tá entendendo? Na televisão, ou no celular, você se distrai, às vezes você passa para outra coisa. É assim, queridos. A realidade é essa, porque eu estou vivendo isso. Não é? Se não houver um grande esforço da minha parte, da sua parte, em casa, para cultuar mesmo, você não cultua, e nem sempre você vai ter isso. Né? Mas na casa do Senhor, a liberdade, querido, é diferente. Mas, voltando para aqui, precisamos saber que Deus está mais interessado no nosso caráter do que no nosso bem-estar. Que Ele usa testes para saber onde está o nosso coração. Se aquilo que a gente diz que adoraria a Ele, que faria tudo por Ele, é verdade. Aí esse vírus veio mostrar que muitos de nós estão muito aquém daquilo que nós nos comprometemos com Ele. Não é? Muito aquém. Precisamos saber, querido, que o sofrimento que Deus permite na nossa vida tem um propósito. Mas depois que esse propósito se completar, aí vem a promessa. Aí veio a promessa para Israel. Enquanto não se completar, não virá a promessa. Qual foi a promessa de Deus? Primeiro o Senhor deu uma palavra de encorajamento. Não tema, lance fora o medo do teu coração. Né? Ele estava dizendo, a Babilônia não será o teu fim. Você não vai morrer por causa disso. Não tema, fica tranquilo. Segundo, você não vai permanecer aí para sempre. Lembra do que eu disse que vocês voltariam? Então, não fique com medo. Certo? Não será envergonhada. Então é o Senhor que está dizendo aqui. Quando o Senhor permite algo na nossa vida que nos leva a humilhação e a vexame, no final, o Senhor vai nos fazer sair de cabeça erguida se a gente honrar a Ele. Como Ele fez com Sadraque, Mesaque, Abednego, com Daniel.
tantos outros que se firmaram no Senhor, mesmo na adversidade, e que não deixaram de adorá-lo, que não deixaram de servi-lo, que não deixou o medo tomar conta do seu coração. E nem a acomodação. Olha, uma das coisas que eu acho que esse vírus tem levado a igreja, alguns servos de Deus em particular, é a acomodação, o comodismo, o conforto do lar. Leva você a aceitar aquela vida. E aí, deixa de abençoar pessoas que realmente necessitam. Pastor, mas eu não necessito? Não quero dizer isso. Mas tem gente que necessita mais do que você. E quem são essas pessoas? São aquelas que não têm Deus. Não têm esperança. Você está vendo minha esposa aí atrás de mim na vassoura, né? Já disse que nossa live é uma live doméstica. Então eu quero dizer para você que tem pessoas que não têm Deus e que precisa. E você tem. E o medo tem levado você a ficar recluso, a se calar e a se vitimizar por causa da situação. Ainda que você caia com Covid, não se vitimize. Lembre-se da soberania de Deus. O Deus que permitiu é o Deus que sara, é o Deus que cura. Se Ele não sarar, permitiu e quer nos levar, Ele vai nos levar. E nós continuaremos adorando a Ele, porque isso é uma promoção. Você tem visto isso como uma promoção? Eu ouvi uma palavra do pastor Flávio, quando o nosso irmão Antônio Gomes faleceu por Covid. Ele disse, tem uma palavra para a esposa, pastor. Diga que ele foi promovido à presença do Pai. Ele está melhor do que nós. Interessante, irmãos, nós nunca pensamos assim. Como cristão, deveríamos. Porque o céu é o nosso alvo. Se o céu é o nosso alvo, só tem duas maneiras de ir para lá. Ou é morrendo, ou sendo arrebatado. O arrebatamento não chegou. E enquanto ele não chegar, a promoção de Deus para os seus servos será a morte. Queremos pedir a graça de Deus para que Ele nos ajude a aceitar como promoção e a ver como promoção, como Paulo então via. Mas, é claro, nosso desejo é que o Senhor mude a realidade e a gente quer ter mais tempos aqui na terra. A gente quer fazer mais. Até a promessa é essa. Eu quero fazer mais, Senhor. Não é? Até a promessa. E eu acho interessante é que Deus sabe que nós queremos, mas nós não vamos fazer, mesmo que Ele mude e não nos promova logo, nós não vamos fazer o tanto quanto nós nos comprometemos a fazer. E a sua graça e misericórdia nos envolve de tal maneira que Ele permite. Tá bom, eu vou te dar mais um tempo aí. Né? Como Ele fez com Ezequias. Então, queridos, o que nós precisamos fazer? É pedir a Deus que nos dê entendimento para aceitar a vontade e o seu propósito. E Ele poder transformar o nosso caráter e a gente entender que o sofrimento, a luta, o vexame, a humilhação tem esse propósito e a gente quer alcançar o propósito de Deus, é se deixar ser trabalhado por Deus, né? Como o vaso na mão do oleiro. A outra coisa é nunca perder a esperança de que o Senhor vai mudar a realidade, certo? Que vai transformar a nossa vergonha em honra, isso se a gente for fiel. Que vai transformar a humilhação, queridos, em consagração e em glorificação. E é demonstrar que a glória de Deus nessa ação vai ser tão grande que eu e você não vamos guardar ressentimento na vida daqueles que muitas vezes foram usados para nos humilhar, para nos envergonhar. É um coração transformado que não guarda
ressentimento. Quando o texto diz, e não te lembrarás mais do teu opróbrio, da vergonha da tua mocidade. É o que Deus faz quando Ele muda a realidade da nossa vida e é o que Ele espera quando o nosso coração é transformado. Né? É isso que Deus faz. Seu coração, quando for transformado, a glória de Deus vai se manifestar na sua vida. E você, como José, o propósito de Deus é isso, como José, você não vai estar guardando rancor dos seus irmãos, porque eles foram instrumentos para levar você a tal situação que hoje você se encontra. Tá bom? Esse é o ensino da palavra de Deus para mim e para você hoje. Não temas, não serás envergonhado. Não serás envergonhado, diz aqui a palavra do Senhor. Essa é a palavra que o Senhor tem realmente nos trazido. Mas antes esquecerá da vergonha. Esqueça. Coloque sua vida no foco e no altar de Deus. Está mostrando que Deus trata do nosso coração. Eu fico lembrando aqui de Jó. 10 filhos. Jó não ficou preso aos 10 filhos que ele perdeu. Mas ele se alegrou com os 10 que Deus lhe concedeu depois. O que é que isso nos ensina? Não chore mais o que você perdeu. Né? Abre os seus olhos para ver o que você tem para conquistar em Deus. É isso que eu aprendo aqui. O tempo do luto tem que passar. Porque se o luto não passar na sua vida, você não pode viver o novo de Deus. Ok? Então é isso que o Senhor está dizendo. Eu dou a sorte de Jó. Ele teve mais 10 filhos. Quando ele orava pelos seus amigos. Mágoa, rancor, ressentimento não vai produzir em você nenhum benefício. Nem para você, nem para os seus. Entenda isso. Hoje foi só uma conversa, queridos. E essa conversa, eu espero ter te ajudado a você entender a vontade do Senhor. Lembre-se, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Ok? Não guarde mágoa, não viva do luto, mas cobre ânimo, porque a palavra de Deus diz, não temas, enfrente a vida, encare a realidade, deixa Deus trabalhar e glorifique a Ele, porque Ele está mais interessado no seu caráter transformado do que no seu bem-estar. Por enquanto, dê glória a Deus no sofrimento, na dor, na luta, lembrando, Ele é soberano, seu poder não acabou, está entendendo? Ele está presente, você não está só, ainda que você diz, eu não aguento mais, a graça dele te sustenta, te faz suportar, até a obra dele ser completada, porque é aquele que começou a boa obra na minha e na sua vida não descansará até haver terminado. Ok? Enquanto não houver terminado. Trabalha em mim, Senhor. Trabalha na vida desses irmãos. Trabalha até que o Senhor possa fazer de nós pessoas segundo o teu coração, humildes, para aceitar a tua vontade, coração transformado para perdoar. Então, queridos, Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. Eu quero agradecer, como eu costumo fazer. Eu quero agradecer aqui ao nosso irmão Charles, que é responsável aí pela transmissão dos cultos lá na nossa igreja. Eu quero também agradecer a Lourinha, nossa pré-diaconisa,
a irmã Diaconisa Silvinha, Pai do Senhor, a Stein Henrique, né, que pregador, evangelista Stein Henrique, abençoado aí de Deus, a nossa irmã, amiga, a Bonete, um abraço, e aí seu babá também, lá no sítio, né, ali perto do Bodaçá, Deus abençoe. A nossa irmã Neidinha, né, Rosineide, e nossa irmã Lourdes Costa, que também tem sempre estado conosco. Irmã Olira, Deus abençoe, irmã Olira. A Idibas também, um abraço. Rosineide Gomes, já falei, Anaíde, e todos aqueles que compartilharam, que curtiram essa live, eu quero agradecer, querido, tá bom? Deus te abençoe. Amanhã tem novamente live para você. Vamos procurar nos organizar aqui, né, para que possamos voltar a transmitir pelo celular. E então, hoje foi pelo notebook, por isso que a imagem não está assim muito legal, mas a mensagem ficou. Eu espero que Deus tenha abençoado sua vida, seu coração, né? E orando por nós. Eu estou bem, minha esposa agora fazer o teste rápido, ela fez, deu negativo, mas a gente continua aqui em quarentena, vamos fazer um outro teste mais confiável para saber, né? Mas continue orando por nós. Estamos aqui, a maior dificuldade que nós estamos passando é ficar isolado. Vocês sabem que eu sou da atividade, mas a gente está procurando realmente cumprir o protocolo como tem que ser feito, né? Minha oração é que você, que está bem, que não é do grupo de risco, que você possa continuar fazendo a obra, servindo ao Senhor, que você possa ir ao culto, que você não deixe, né, outra coisa tomar o lugar do culto presencial na sua vida. Estamos lá com todos os protocolos de segurança na nossa igreja, tá certo? E nossa alegria como pastor é ver a igreja adorando, servindo ao Senhor, indo aos cultos, né? Não deixe a sua fidelidade com relação ao seu compromisso financeiro com a sua igreja, né? O dízimo, a oferta, porque a igreja realmente tem compromissos a saldar, principalmente nesse início de mês. Seja fiel a Deus, honre ao Senhor com os teus bens, como fala a palavra de Deus lá em Provérbios capítulo 3, verso 17. Tem o número da conta da igreja. Se você não tiver, nos procure, que a gente envia. Mas é importante que você esteja servindo ao Senhor, orando, mas não deixe de congregar, como é costume de alguns, ok? Deus soberano cuida de mim, cuida de você, saiba disso, e cuida também dos seus, né? Não deixe de congregar. Se quer alegrar meu coração, esteja nos cultos, né? Principalmente aqueles que não são do grupo de risco. Separe quarta-feira e domingo. É dia de você estar no templo. É dia de você estar junto com os irmãos. É dia de você estar celebrando ao Senhor. Só lembrando, os céus se moveram em favor de Pedro, quando a igreja, reunida em oração, clamava ao Senhor, né? A Bíblia diz, mas a igreja estava em constante oração. E quando o anjo libertou Pedro das prisões, Pedro foi para onde? Aonde ele sabia que a igreja estava reunida. Certo, querido? Precisamos da intercessão uns dos outros. Precisamos nos reunir como igreja para clamar, para ser edificado, para se alimentar e para honrar a Deus com o nosso culto presencial e coletivo. E não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor. Amém.